Saravá. Bate cabeça, filhos de Umbanda. Bate cabeça, filhos de Umbanda. Salve Oxalá, salve a nossa Umbanda. Salve Oxalá, salve a nossa Umbanda. Bom dia, Boa tarde, boa noite, meu nome é Catarina, meu nome é Joãozinho, nós somos o Templo Espírita Cristão do Japão. pedindo a licença de todos e a bênção do Pai. Bênção, Pai. A bênção de Deus, a bênção Bênção. de Deus, filho, a bênção de Deus por sobre todos os filhos desse trabalho. Que assim seja. Bem, o que é que nós vamos discutir hoje? O que será? Estamos na terceira parte do Iniciando na Umbanda. Hoje a gente vai falar do que, João? Nós vamos falar de algo que o Joãozinho estava perguntando faz tempo para o pai e nós vamos poder hoje discutir, que são Anjos de guarda, e companhia. Nós vamos falar do nosso Ori, né? Então, nós vamos nos basear, vamos utilizar, né? Então, alguns termos já utilizados, né? Para não ficar criando mais palavras, né? Algo que já é tão complicado, diversificado e até meio polêmico, né? Por haver correntes de pensamento de um lado do outro. Então, nós vamos nos basear nas orientações que Pai Benedito de Aruanda nos deu e vem nos esclarecendo, né? Então, dessa forma nós vamos procurar simplificar o máximo possível algo que é meio complicado. Tá bom, Catarina? Sim. Muito bem, então nós vamos fazer assim. À medida que começar a complicar, ficar difícil, Catarina pergunta, Joãozinho pergunta. Tá bom, Joãozinho? sim, sim. Muito bem, então vamos lá. Vamos entender primeiramente, nós temos que começar a entender Deus, né? Então, por Deus, nós temos que entender que Deus não é algo como nós, né? Nós somos a criação de Deus. Então, Deus não é uma pessoa com dois braços, duas pernas, né? Deus é o todo, né? Deus está em tudo. Nós somos parte de Deus. Então, o universo de Deus, dizer que Deus está aqui, Deus está acolá, Deus é tudo e está em tudo, né? Muito bem. Agora vamos entender nós, né? Nós como parte de Deus somos nesse mundo, nesse universo todo da criação de Deus, nós somos pura energia, né? Nós somos uma parte de Deus. Porém, há um momento em que nós vamos ter nossa individualidade. E agora, Catarina, nós vamos entender aquela frase que tanto a gente ouve, né? E fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Vamos entender. Bom, primeiro, vocês vão ver um slide agora na tela, aonde os tronos de Deus, né? Consequentemente, as divindades de Deus, entendendo que, né? Nesse mapa que você está vendo aí agora, você está vendo as virtudes de Deus, as vibrações, cada virtude corresponde a uma vibração, né? Mas vamos pensar assim, né? As virtudes de Deus. Essas virtudes, elas estão divididas nos orixás. Cada orixá corresponde a um sentimento, uma vibração, né? Um trono de Deus, como explicou o nosso pai Rubens Saraceni, né? Grande contribuição do nosso pai, porque senão ficaria difícil hoje eu estar aqui falando sobre, né? O Ori, ficaria muito difícil. Então vamos lá. Muito bem. Então, todas essas vibrações, né, elas correspondem no universo, né, esse universo de Deus. Quando nós pensarmos em criação,
o momento da criação ele está ligado a um movimento, a um ciclo, né? Então, é infinito porque ele sempre repete, né? Muito bem, esse é o ciclo da vida, né? Ele é infinito, o ciclo da vida, né? Por isso podemos nos dizer eternos, né? Muito bem. Mas vamos lá ao momento da nossa criação. Nós somos uma energia nesse mundo de Deus e num determinado instante, né, nesse mapinha que você está vendo, né, nós vamos começar num momento central, né? Nós vamos começar, vamos começar do momento de Oxalá, né? Do momento 1. Para nós começarmos no momento 0 é difícil explicar aqui agora, né? Vamos começar do momento 1. Então, digamos que Deus vai nos criar nesse instante, o instante de Oxalá. Muito bem. Esse instante, nós vamos dizer que nós fomos coroados, não é? Aí surge o termo Ori. É nesse momento que esse centro, essa bolinha, né, que éramos nós, né? Agora vai receber um aura. Esse aura, ou coroa, nós vamos chamar de Ori. E o momento em que nós fomos ligados, esse aura ele vai corresponder à vibração do orixá, que nós vamos chamar ancestral. Até aí tudo bem, Catarina? Deu para entender? Então, essa roda aí da vida Isso. é como se fosse um reloginho? É como se fosse um reloginho que marca o tempo celestial dentro desse movimento em que cada instante vai corresponder a uma determinada vibração. Mas né? então, se eu nasci no momento de Oxalá, Sim. foi pura sorte? Não foi pura sorte, porque Deus, dentro de toda a sua sabedoria, certamente em criando, vai criar com dentro da sua sabedoria, não é? Então, obviamente, ele tem um método, não é? E esse método, ele deverá ser uma sequência, né, dentro desse reloginho, né? Então ele já cria a gente com um propósito para cada um. Sim, senão todos teríamos uma mesma essência e nesse movimento, né, obviamente ele quer preencher todo o mundo de forma bastante uniforme, dentro de um balanço, né? Então se ele está criando um momento de Oxalá, em seguida ele vai criar, né, um momento de Oiá e assim vai, né? Muito bem. Mas entendemos a nossa coroa, quando nós falarmos de Ori, né, nós estamos nos referenciando a esse momento inicial da nossa criação. Então, o nosso orixá ancestral é o momento em que nós somos criados, aquela vibração no qual nós passamos a existir e essa será a nossa essência. Isso nunca vai mudar. Né? O nosso orixá ancestral, então, é o momento da nossa criação. Ele corresponde a um determinado momento, a uma determinada vibração. Isso é orixá ancestral, isso é Ori, e a gente já tem duas coisas, né? Sim. A nossa coroa inicial, né? Só que nós não temos forma ainda, né? Nós somos espírito, e nós sabemos que o espírito, na sua evolução, tende a evoluir até um determinado momento que a gente vai compreender agora como funciona a evolução, né? Então, pode falar, Catarina. Antes de continuar. Sim. Esse tempo, né? Por exemplo, de Oxalá para Oiá. Sim. Ele é rapidão ou ele demora bastante? Não, ele é um instante. O tempo como nós conhecemos aqui, né? O que é o tempo para nós? O tempo é uma referência, não é? Que nos dão os astros, né? No meio físico,
o tempo é uma referência de astro, porque dia, noite, é um movimento, né? Movimento do Sol. Então, isso nos dá uma base de tempo, mas o tempo celestial, podemos dizer que ele é muito mais rápido, né? O tempo, nesse sentido, porque as referências, não é? No tempo celestial, elas são diferentes. Tanto é que quando nós sonhamos, por exemplo, 3 segundos de sonho em realização equivalem a horas, né? Muitas vezes o que você faz no plano espiritual é coisa de segundos, né? Mas é todo aquele período que você dormiu, né? Então 8 horas, né? Então é muito rápido o tempo no plano espiritual, tá bom? Muito bem, mas para nós não perdermos o foco, né? O nosso aura inicial é o nosso ori ou a nossa coroa, né? Aonde estaremos ligados então ao nosso orixá ancestral. Muito bem, mas para evoluirmos, nós precisaremos nos conectar, nos ligar, né? O espírito precisa ficar ligado no meio físico. O que é que nos liga no meio físico? Agora é que nós vamos entender. O ser elementar, né? Precisa ser agregado ao espírito. Então nós vamos receber um quadrante energético, né, que vai nos configurar nas direções, né? Então, como espíritos, nós precisamos, se a nossa coroa, não é, o nosso ori, embora seja a nossa essência, para que nós realmente estamos integralmente dentro dessa essência, demos o exemplo de termos nascido, né, criados, não é nascimento físico, é o momento em que Deus nos criou. Então, o nosso orixá ancestral, a nossa vibração, digamos que seja Oxalá, mas nós vamos ter que sermos experimentados, provados, assimilarmos todas as outras vibrações para sermos completos em Oxalá, como se fosse para Xangô, como se fosse para Oxóssi, é a mesma coisa. Então, dentro desse aura, né, esse ambiente áureo que nós vamos chamar a nossa coroa, nós vamos ter que criar uma espiral, né, de ciclos evolutivos. Mas antes disso, agora vamos entender um quadrante que é fixado para nos dar direção espiritual, para nos posicionarmos no meio físico. Então, no nosso corpo perispiritual, né, nós vamos ficar ligados, o nosso espírito fica ligado nesse quadrante, né, que nós estamos vendo aí na tela agora para facilitar, né? Então, o centro desse quadrante, nós temos que agora associar um órgão, né? Bem no centro dos nossos olhos aqui, né? Se nós formos mergulhando até o centro do nosso cérebro, nós vamos encontrar do tamanho de uma ervilha, uma glândulazinha, né? A glândula pineal ou epífise, né? Que é o órgão que vai nos conectar nesse quadrante. Olha que interessante, né? Então, o órgão físico está ligado a 4 elementares e é isso que vai configurar o que nós chamamos de coroa mediúnica. Então, a nossa coroa mediúnica é um quadrante voltado aos caminhos espirituais que nós vamos trilhar dentro da nossa evolução. E é a partir dessa configuração que vão surgir os termos, Joãozinho, muito interessante, das encruzilhadas, né? Caminhos, né? Surge a partir desse momento. Interessante, né? Então, esse quadrante, ele vai configurar agora o que é frente, trás, direita ou esquerda. Isso refere-se a caminhos, né? Muito bem. Então,
agora nós estamos no momento em que foi configurada a nossa coroa mediúnica, os seres, né, que são elementares, por isso energeticamente, né, neutros, vibratoriamente neutros, né, e aí configurou a nossa coroa mediúnica e podemos intermediar entre o espiritual, o astral e o ambiente físico, né? Então, esse primeiro quadrante, ele configura o sistema chamado adjuntó ou adjunto. Então, o que é o adjuntó? O que é o adjunto? Antes de qualquer vibração, porque ele é neutro, né? Ele é esse quadrante, né? Em que a nossa epífise é o elo central, órgão, né? No corpo perispiritual nós temos esse correspondente, obviamente, porque é a partir do corpo espiritual, perispiritual, que se liga o corpo físico. E aí nós temos a nossa coroa mediúnica, né? Vendo no mapinha aí, fica mais fácil. Até aí é neutro. Tá dando para entender, Catarina? Legal, né? Então tem um elementar, vendo pelo mapinha, tem um elementar na frente, um elementar atrás, um elementar da direita e da esquerda. Exatamente, né? Até aí, né? O ponto central para cima na nossa coroa continua sendo o quê? O nosso orixá ancestral, exatamente, né? Muito bem. Agora, vamos entender, a partir desse quadrante, o que é anjo de guarda, né? Muito bem. Agora nós vamos dividir a parte de cima desse quadrante, né? Num triângulo, e a parte de baixo em outro triângulo, né? Na verdade vai ser a frente e atrás, né? E consequentemente direita e esquerda, né? Muito bem. Então, esses elementares, né? Eles vão receber a primeira ligação vibratória para nos dirigir nos caminhos da vida. Então, a primeira ligação que nós vamos receber, né, ela estará numa trindade que nós consideramos então sagrada, onde a ponta ela será Oxalá. Por quê? Nós precisamos experienciar todas as vibrações de todos os orixás. E Oxalá reúne em si todas essas vibrações, ele é o completo, né? Por isso o orixá maior, né? Muito bem. Então, a nossa frente, né? Olha só que interessante. Agora nós já temos uma polarização, né? Nós já sabemos o que é frente, direita, esquerda e trás. Por quê? Porque o Oxalá, né? Ele vai ser a ponta desse triângulo. De esquerda e direita vão estar ligados no orixá Ibeji, né? A dualidade de Ibeji representa, não é? Essa direita e essa esquerda. Então, esses elementares, primeiramente na frente, né? Nós vamos ser ligados a Oxalá, né? Do lado direito, primeiro, né? Nós vamos ficar ligados a Ibeji, do lado esquerdo a Ibeji. É a primeira vibração que nós vamos receber, a vibração da dualidade, aquilo que vai no meio fazer a frente, a direita e a esquerda. Isso vibratoriamente. Então, primeiro orixá em que nós nos ligamos, Oxalá. Segundo orixá que nós nos ligamos, Ibeji, configurando a nossa direita e esquerda. O reflexo disso, vamos dizer assim, esse triângulo, né? Agora no sentido de baixo, ele será o reflexo, né? Mas por enquanto, vamos entender assim, nós recebemos a configuração de anjo de guarda nesse quadrante que é dividir a parte de cima e a parte de baixo. Então, tanto faz, em cima ou embaixo, nós estamos falando do triângulo do anjo de guarda, a trindade sagrada que vai
dar o início aos caminhos da nossa vida. Por isso que dizemos, né, que o anjo de guarda é quem nos conduz, né, nos caminhos da vida. Até aí deu para entender, Catarina? Sim. Tudo bem? Então vamos avançar? Bom. Faltou o reflexo. Sim, no reflexo, né, como a Catarina acredita que ficaria dentro disso que eu coloquei. Vamos ver se a Catarina está entendendo. Como a gente já discutiu, tem um elementar que tá ligado a gente atrás, né? Isso. Um quadrante, Então- né? Frente, atrás, direita e esquerda. Então, Então seria o eixo natural. exatamente, né? Muito bem. Agora, a partir desse ponto de partida que a Catarina nos deu, né? Então, esse elementar que fica ligado aqui precisamente na região da nossa nuca, né? Da nossa nuca, seria o Exu natural, né? Ou seja, é uma forma de nós chamarmos esse elementar, né? Mas o elementar da direita e o da esquerda agora estão ligados a EBG, né? Vamos associar agora já dois espíritos, não é? Na nossa direita e a nossa esquerda. A Catarina saberia dizer para nós como que ficaria então? Eu acho que o João também sabe. É, né, João? Joãozinho sabe? Eu não sei não, tô aprendendo. Tá bom, então vamos lá. Na direita e na esquerda, olha lá, Orixá e Beji, né? Sim, na direita vem um Herê Isso, e na esquerda vem um Exu Mirim. exatamente. Então, são os primeiros espíritos que vão ser ligados a nós, né? Um Herê, né? E um Exu Mirim, né? Eu não lembro agora, é elemental? É um Sim, elemental, né? sim, né? Tanto o Herê como esse Exu Mirim, agora não é mais o elementar, porque trata-se de um espírito, então é um elemental, né? Tanto o Herê como o Exu Mirim. Muito bem. Então nós temos a configuração do nosso anjo de guarda. Depois a gente vai discutindo mais, tá bom? Ah, faltou um negócio importante. Qual? À frente o pai colocou Oxalá, certo? Sim, À direita, Orixá e Beji, esquerda, Orixá e Beji. sim. Atrás é um elementar, que é o Exu natural. Que fica ligado ao, por ser... Orixá e Exu. Exatamente, isso é muito importante, é verdade, né? Então, inicialmente, no quadrante nosso, estamos falando de todas as criaturas até agora, né? E é assim que funciona, né? Então, na frente nós teremos Oxalá, na configuração do anjo de guarda, né? E atrás o Exu natural ligado ao Orixá Exu, né? Tá bom? Isso é igual para todo mundo. Isso é igual para todo mundo, né? Tá bom? Agora, vamos ver... vamos ver o Eledá. Vamos falar do Eledá, o que é o Eledá. É um termo, né? Em outras palavras, Eledá seria a programação mediúnica, programação de caminhos para cada criatura, né? Então, independente de nós termos o nosso orixá ancestral, porque nós vamos ter filhos, né? Isso falando do orixá ancestral, né? De cada orixá que existe, né? Mas nós sabemos que nós precisamos, no processo evolutivo, experienciar, né? Adquirirmos correspondência a todas as vibrações, né? Então, agora o Eledá, você está vendo como uma espiral, né? Aí na tela. Essa espiral, ela tende ao programa para te levar até o ponto central, que é o seu orixá ancestral, é a tua essência, como você foi criado. Só que você vai experimentar várias situações, né? Muito bem. Então, para nós entendermos esse Eledá, se nós já entendermos, né, a triangulação
do anjo de guarda, o quadrante que não vai se alterar, nós vamos primeiro, agora, configurar, depois do anjo de guarda, o quadrante, não é? Que vai te conduzir em todo o processo evolutivo. Todas as vezes que você reencarnar, né? Então você vai ter um primeiro momento encarnatório, depois você vai reencarnar, se você tiver encarnação, milênios. Esse quadrante, ele não vai se alterar, Catarina, né? Vamos voltar aqui para nós falarmos desse quadrante. Então nós falamos que quando os elementares, né, responsáveis por configurar esse quadrante, eles receberem uma primeira vibração, ela será do nosso anjo de guarda. A segunda ligação vibratória, ela vai configurar os orixás adjuntós, de frente, né, de trás, de direita e de esquerda. O que é esse orixá adjuntó? Considerando o centro dentro da sua essência, os adjuntós vão mudar segundo as forças necessárias para te conduzir para aquele centro, né? Então, Deus, ele vai configurar esses 4 orixás adjuntós, eles estarão depois da sequência do anjo de guarda, e isso vai ser igual em todas as vidas. Mas para nós obedecermos o programa do Eledá, ou programa reencarnatório mediúnico, né? Dos guias, dos espíritos que vão ser associados a nós vamos entrar na espiral, né? A espiral é o Eledá. Então, todo aquele quadrante inicial e a triangulação não vai mudar nunca, tá bom? Mas o Eledá vai, né? Então, em cima agora, no próximo passo, nós vamos ligar, segundo a necessidade, então, da experienciação, né, nossa, num orixá, né, para cada ponto desse quadrante. Então, são 4, né? O de frente, o de trás, o da direita e o da esquerda. E a partir daí que serão ligados os guias. Então, digamos assim, né? A sua necessidade de experimentação nessa vida vai ter o orixá intermediário, né? Primeiro da sua coroa, né? Orixá intermediário, né? Aqui, esse central, né? E você vai ter um orixá intermediário na sua frente, né? O outro atrás, o da direita e da sua esquerda. É tudo intermediário. Esse intermediário aqui é aquele que nós vamos receber guias, né? E é aquilo que nós chamamos de coroa. Por quê? Porque esse orixá é o centro que vai te conduzir até o seu ancestral. Mas como nós estamos distante do nosso ancestral, esse orixá intermediário, que fica central, que nós chamamos de coroa, né? É aquele que você precisa experimentar, vivenciar agora, né? Então é assim que os guias, né, eles vão identificar o seu orixá de cabeça, é assim que o Ifá, né, vai identificar, então, também a sua coroa, né? Muito bem. Agora, o orixá de frente, o de trás, o de direita e o de esquerda, o orixá, é a vibração que vai corresponder aos guias que vão te conduzir nos caminhos. Esse quadrante, né, ou esses caminhos, né, ou as encruzilhadas nos caminhos da vida, né? Tá bom? Agora, nós vamos começar pelo primeiro espírito, que é o guia de frente, aquele que vai receber a missão, e nós vamos ver como que isso funciona, tá bom? Mas antes, eu acho que agora eu entendi, eu acho, porque eu acho que eu não estava entendendo. Tá bom, então vamos ver. Então, além do orixá adjuntó da direita, por exemplo, tem o orixá intermediário da direita.
Tem, sim, sim. Né? Então, o orixá adjuntó é um quadrante que nunca vai se alterar. Vai mudar. Nunca vai mudar. Já o intermediário tem nas 4 pontas também. Tem nas 4 pontas E também. na cabeça. E na cabeça. E muda. E sempre vai mudar. A cada reencarnação, você vai precisar experimentar uma vibração. Você vai ter que trabalhar, né, por angariar, né, vamos dizer assim, recursos, né, interiores, íntimos, né, vibrações para te completar. Você vai ser integral, né, porque lembra, a nossa coroa, ela estava distante de nós, né? Nas experimentações de milênios, essa coroa ela vai ficando cada vez mais próxima até você ser integral. Mas para você ser integral, vibratoriamente falando, né, você tem que conseguir corresponder a todos os orixás. Porque todos os orixás se completam. Exatamente. Os orixás são completos em si, né? Assim falando, né? Como criatura, nós não poderíamos corresponder a uma única vibração, porque nós não seríamos integral. Então, nós vamos experimentar, né, até sermos integral. Né? Como Deus é perfeito, quando Jesus dizia, né, sede perfeitos como é o nosso Pai, né? É isso, né? Nós somos integrais, nós somos completos, né? Muito bem. Então, agora, a construção, né, de guia de frente, de direita, de esquerda e de retaguarda, né, ela é variável. A cada vida nós vamos ter uma, né, tá bom? Segundo as nossas necessidades, e pode ser mais rápido para um espírito, pode ser mais retardado para outro, vai, né, da nossa boa vontade, nosso empenho, né? Muito bem, mas vamos fazer uma configuração aqui, exemplo, né, para uma situação, né? Então, o orixá intermediário, essa base, é aquela que nessa vida, essa aqui é a sua coroa nessa vida, né? No meu caso, nessa vida, a minha coroa, né, ela está em Oxalá, né? Pai Luiz de Oxalá, né? Tá? Mas o meu orixá ancestral seria mesmo Pai Oxalá? Bem, talvez não, né? Eu não poderia afirmar isso com segurança, o meu orixá ancestral. Embora muito se diga a respeito de confirmar o orixá ancestral, né? Eu particularmente acho isso muito difícil de ser feito, né? Porque nós vibramos nas nossas necessidades e no meio que nós estamos, e tudo aqui foi organizado para nós correspondermos a essa necessidade. Então, me perdoem, né? Essa é uma convicção dentro do estudo que nós fizemos, né? Mas ela é particular, está assentada nos estudos com o Pai Benedito de Aruanda, né? Tá bom? Então, não me preocupo com a minha ancestralidade, eu me preocupo com o que eu tenho que fazer agora e eu tenho que corresponder. Essa é a minha coroa, salve a minha coroa, né? Salve meu Pai Oxalá. Muito bem. Então, vamos ver agora, para nós entendermos como é formada, então, os guias de frente, né? Tudo começa, não é, com a programação com o nosso Eledá, então, assim, programa reencarnatório, programa mediúnico, né? Como que você vai ser conduzido na vida, né? Então... Parabéns, você conseguiu chegar até aqui. Nós sabemos que o assunto é difícil, mas não se preocupe, vamos continuar nos esforçando. Para ajudar no seu raciocínio, nós preparamos esse vídeo. Vamos em frente. O momento de nossa criação. Éramos apenas uma centelha de energia no universo de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem. Nós éramos apenas energia pura. O momento da criação do homem. Vamos nos tornar espíritos. Nosso Pai, nosso Deus, nos coroa com a vibração do nosso orixá ancestral. Aqui, vibramos pela primeira vez em nossa individualidade quando recebemos o Ori. A nossa mente pulsa no primeiro pensamento. O momento de recebermos o primeiro corpo astral, o perispírito. Forma-se um terceiro aura e através desse os seres elementares são ligados à nossa frente, à nossa retaguarda. Nessa um Exu natural também é ligado. À nossa esquerda o elementar da esquerda neutro e à nossa direita o elementar neutro da direita, formando a coroa mediúnica elementar, as bases para o nosso Eledá. A nossa coroa mediúnica vai receber agora o quarto aura. Nesse serão ligados os elementais e os orixás correspondentes. Orixá Oxalá à nossa frente, à nossa vanguarda Orixá Exu, à nossa esquerda e direita Orixá Ibeji, à esquerda Exu Mirim e à direita Herê. Assim, a nossa coroa mediúnica elemental está completa. A nossa coroa mediúnica agora vai receber o seu quinto aura. Nesse serão ligados os orixás adjuntos e os guias adjuntos. À nossa frente, o orixá de frente adjunto e o guia de frente, responsável por todas as nossas tarefas. Na nossa retaguarda, o orixá adjunto, orixá Exu e Exu natural. À nossa esquerda, o orixá adjunto e os guias de trabalho da nossa esquerda. À nossa direita, o orixá adjunto e os guias de trabalho da nossa direita. Ficando assim configurada a coroa mediúnica adjunto. Aqui também será ligado o orixá ancestral e intermediário na nossa coroa. O nosso anjo de guarda é correspondido por uma trindade no entrecruzamento dos 5 auras da nossa coroa mediúnica, pelo nosso guia de frente, o adjuntó de esquerda e o adjuntó de direita. As provas são de fogo para todos os médiuns. Contudo, o mediunato é sagrado, a mediunidade é santa, a família espiritual que nos tutelou, os nossos guias, estarão conosco, nos amparando e nos guiando. Façamos a nossa parte, o nosso trabalho, com o nosso respeito e a nossa dedicação. Então, um espírito, ele é chamado a ser o seu guia de frente. Então, digamos que você tenha, você seja incumbido do trabalho mediúnico, todos nós seremos, né? Mas poderemos estar dentro de um caminho religioso, poderemos estar num caminho artístico, profissional na área médica, enfim, né? Cada um tem um programa segundo a sabedoria de Deus, né? Lá nos processos reencarnatórios, né? Bem, a tudo isso, então chamamos Eledá, né? E aqui nós vamos ter, então, o nosso guia de frente. Finalmente, o guia de frente não é uma escolha nossa, obviamente, né? A sabedoria divina, nesse programa, né, vai chamar um espírito a cumprir a missão junto a você, né? Então, ele será o seu guia de frente. Muito bem. Esse guia de frente, ele vai
ele vai precisar, não é, selecionar, é ele que faz essa seleção de fileiras de espíritos, né, que serão o seu guia da direita e o seu guia da esquerda, né? Muito bem. Como que funciona isso? O guia de frente, ele foi o primeiro a ser chamado, ele vai organizar o seu caminho, a sua trajetória na vida, né? O guia da direita tem que ser um guia no qual você tenha uma determinada correspondência vibratória, né? É por isso que não podemos dizer que o guia da direita, desse ou daquele médio, será um caboclo, será um... Lembrando que, né, são arquétipos, né? Dentro da nossa religião de Umbanda, né, nós vamos nomear, né, segundo esses arquétipos, mas isso é para todas as pessoas, né? Estamos falando da criatura humana, não do médium de Umbanda, né? Mas, como estamos dentro da nossa religião de Umbanda, vamos utilizar os arquétipos, né? Outras comunhões religiosas poderão colocar outros nomes, não tem problema, mas vamos pelas nossas bases então, né? Então, o guia de frente, né, que poderá estar em qualquer linha também, né? Então nós teremos primeiro um orixá, esse orixá, obviamente, orixá intermediário na nossa frente, orixá de frente intermediário, é a vibração no qual esse guia de frente corresponde, isso não pode ser diferente. Não é? Então, no meu caso, por exemplo, hoje o meu guia de frente, não é Pai Benedito de Aruanda. Em que vibração está Pai Benedito de Aruanda? Está em Oxalá, né? Muito bem. Mas isso é uma mera coincidência de que a minha coroa está em Oxalá e o meu guia de frente está em Oxalá. Porque a minha coroa pode ser de Oxalá e o meu guia de frente, segundo a missão que eu precisar realizar, poderá estar em Xangô, em Ogum, né? Vai da minha necessidade nesse momento, né? Então, a minha coroa, mesmo que intermediária, não tem nada a ver com a minha frente. Isso vai da minha necessidade, o que eu tiver que fazer. No meu caso, então, em particular, coincidiu apenas isso. Então, Pai Benedito de Aruanda organizou, segundo a missão que o Pai tem que realizar, uma fileira de guias, né, na minha direita e na minha esquerda, né? Então, agora entendemos isso, como nós vimos, a primeira entidade que precisa ser associada à minha direita é um herê. E esse herê foi o Cosminho, né? Então, um herê, à minha esquerda, o primeiro, Mirim que foi associado foi o Exu Mirim Neguinho, né? Muito bem. Depois disso, nós vamos ter as entidades, não é? De direita e de esquerda que vão coordenar o trabalho na sua direita e o trabalho na sua esquerda. Porque o guia de frente coordena as duas, né? Mas tem um primeiro guia, que é aquele que está num contato maior com você, você corresponde mais a ele, e a sua esquerda também, né? Vibratoriamente, né? Porque se eles estão à sua direita e à sua esquerda, seria contraditório você não corresponder, não é? Então, no caso da minha direita, né, esse guia na minha direita que comanda toda a minha direita, ele está num caboclo, que é o senhor Caboclo Rancatoco, a primeira entidade que eu manifestei depois de Pai Benedito de Aruanda, não é? E na minha esquerda, né, eu vou ter um Exu, né? Esse Exu, primeiro que eu correspondi como organizador da minha esquerda, ele é o senhor Exu Tranca-Ruas, né? Estou dando um exemplo, né? Muito bem. Então,
aqui eu estou falando dos guias das primeiras entidades, não é? De trabalho, né? A partir daqui tem as outras, né? Então, na linha dos pretos velhos entrou Pai Joaquim de Angola, na linha dos baianos, Baiano Calunga, né? Na linha dos ciganos, Cigano Carlos, na esquerda, então, aqui foi a linha de Exus, não é? Em todos os pontos de Exus, né? E aí vai, né? Então nós temos aí a configuração de guias e falangeiros na nossa direita e na nossa esquerda, segundo a missão que nós tenhamos que realizar, né? E a Catarina está se preparando com essa carinha para fazer uma pergunta. Pode fazer, Catarina. Acho que não. Eu só fiquei confusa porque eu imaginava... Isso foi um exemplo ou é o que é mesmo pro pai? Foi um exemplo com os guias de trabalho, né? Com os guias de trabalho. Pode perguntar, Catarina, o que é que você quer dizer? É que aí eu fiquei na dúvida onde que entra o Dr. Romano e o Eixo Giramundo. Ah, sim, né? Bom, a minha missão, né? A minha missão em particular, né? Então, eu tenho um guia de frente, né? Que é Pai Benedito de Aruanda. Então, esse guia de frente, por isso que eu disse, guia e falangeiros, né? Pai Benedito de Aruanda, ele organizou a minha tarefa, né? E ele colocou no início do meu trabalho, da minha formação, um primeiro espírito, né, que se ligaria, então, à minha direita. Né? Acho que é isso que a Catarina quer perguntar. Qual foi o primeiro espírito que eu manifestei? Não foi o seu caboclo Arrancatoco, né? O seu caboclo Arrancatoco, ele se manifestou dentro do trabalho de Umbanda. Mas antes, a minha caminhada espiritual, ela iniciou com um espírito que eu não posso dizer que é um espírito organizador de toda a tarefa na minha direita, não é? E esse espírito organizador é o caboclo Arrancatoco, né? Agora, na minha direita, o primeiro espírito que eu manifestei na minha caminhada foi o espírito de Dr. Romano, pseudônimo Dr. Romano, né? Adolf Frederick Fritz, né? No seu trabalho. Mas ele não coordena esse grupo de trabalhos, né? Então, eu posso dizer assim, no caso, né? No meu caso em particular, existem várias frentes de trabalho no qual o pai ele está empenhado, né? Então, Dr. Romano, ele é o meu mentor espiritual, vamos dizer assim, para todos os trabalhos que eu preciso realizar junto às frentes médicas, né? Um trabalho de configuração de casa espírita, como nós tivemos que fazer aqui no Japão, não é? E o caboclo Arrancatoco, logo me associou com outros guias, outros trabalhadores, outros falangeiros, de forma que eu pudesse cumprir, então, a minha tarefa. Então, ele é o organizador. Catarina, entendeu agora? Uhum. Né? Tá bom? E isso vai de médium para médium. Nós estaremos ligados a muitos guias, muitos falangeiros, cada um dependendo da sua missão, né? Por isso que é importante, quando nós começamos a nossa caminhada espiritual, Catarina, nós não nos precipitarmos e não atropelarmos os burros com o carro. Por quê? O primeiro guia que você precisa se ligar é o seu guia de frente. Ele que vai estruturar toda a sua direita e a sua esquerda, né? Mas
ele poderá não estar nos trabalhos que você vai desempenhar, ele é o organizador. No caso do Pai Benedito de Aruanda, dá para contar nos dedos quantas vezes ele se manifestou, né? No primeiro tempo, formação de grupo de trabalho era todo dia, mas depois disso, né? Os espíritos da direita, hoje, né? O caboclo Arrancatoco é o organizador, na linha dos caboclos, mas tem um organizador na linha dos pretos velhos, e aí vai, né? Só para não ficar uma confusão muito grande, Sim. então, Uma confusão pequenininha? é porque é muita entidade, É muito muita entidade, orixá. sim. Então, só para deixar bem claro, corrija se eu estiver errado. Tá bom, Ligado pessoalmente a nós, a nós, tem, assim, dessa última trindade que o pai falou, sim, é o guia de frente, sim, ou mentor, né, que é a Sim. mesma coisa. isso, Aí o adjuntor da direita, o que vai estar responsável pela nossa direita. sim, E o adjuntor da esquerda. sim, Agora, as outras entidades que vai entrando na linha são entidades de trabalho. de né? trabalho, exatamente, né? Então, quando você fala adjuntor, né, nós vamos lembrar daquele quadrante elementar que era neutro, mas para ele vibrar, né, foi necessário ligá-lo a 4 orixás, que nós vamos chamar de orixás adjuntor. Esses nunca vão mudar, é um quadrante até você se encontrar com o seu orixá ancestral. Quando vai começar as linhas de trabalho, que nem a Catarina colocou, começam os orixás intermediários, a partir do guia de frente. Eu dei como exemplo o Pai Benedito de Aruanda, que está na vibração de Oxalá. Para cada médium isso vai variar. Mas se o seu trabalho tivesse, por exemplo, numa linha de Ogum, Pai Benedito ia estar ligado ao Ogum. É isso? Aí eu teria que ter, se o meu trabalho, né, fosse uma frente de trabalho de Ogum, eu teria um espírito à frente, né, correspondendo obviamente a essa vibração, porque senão não faria sentido, né, eu ter um orixá intermediário à minha frente de Ogum e ter um guia de frente correspondendo a outra vibração, isso não faria sentido. Mas então Pai Né? Benedito não poderia corresponder à vibração de Ogum. Não, é porque o orixá intermediário, ele é assentado segundo a vibração do guia de frente que vai te conduzir. Então, a minha frente foi assentada na vibração de Oxalá, porque Pai Benedito, ele tem a sua essência na sua vibração, está na vibração de Oxalá. Você entendeu? Né? Então, o orixá intermediário é um assentamento de vida para vida segundo a missão e o caminho que você vai ter na sua vida, nas experimentações, né? Então, não é que foi assentado orixá Oxalá, né? E foi buscado um espírito que pudesse corresponder, não, né? A missão foi entregue ao Pai Benedito de Aruanda, né? Que então me deu essa oportunidade, e dentro da vibração que está o trabalho dele, assentado o meu orixá intermediário, né? E assim, a partir daqui, a toda a minha direita e a minha esquerda, né? Agora preparada. E não vamos misturar a vibração do guia de frente com as vibrações individuais de cada espírito, guia e falangeiros. Por quê? Seu caboclo Arrancatoco, ele vibra, ele está vibrando em trabalho em Oxóssi, né? Pai Joaquim de Angola vibra Oxum, né? Por aí a Catarina então vai entendendo, né? Baiano Calunga, Yansan, né? E aí vai. Deu para entender? Então tá bom. Você tá com uma carinha de curiosa ainda, né? A carinha da Catarina é sempre de curiosa, né? Muito bem.
Ficou um pouquinho complicado, eu sei, né? Nós já estamos com 45 minutos dissertando, né? Em torno dos nossos orixás e tal, né? Fica um pouquinho complicado assim, num primeiro impacto, né? A partir de agora, nós já vamos nos acostumando. Por quê? Porque é a partir desses fundamentos base, raiz, que nós vamos entender, por exemplo, configuração de guias, porque como funcionam as contas, por que é 7, por que as cores, aonde realmente as guias têm que cortar, né? Aonde elas têm que passar, elas são dessa altura, elas são dessa ou elas são dessa, tudo isso nós vamos ver, né? Mas a base fundamental, a raiz para entender tudo é isso. E a partir disso nós vamos entender, né, cor da roupagem dos guias, elementos que serão utilizados, configuração de guias, né, em cor, em contas, né, em elementos, né? Tá bom? Muito legal isso, Catarina. Agora, talvez, né, algumas perguntas que vocês possam fazer de forma prática para a gente associar. A teoria, né, precisa ser agora associada a alguma coisa prática, né, para a gente ir entendendo melhor, raciocinar, né? Tá bom? Tem alguma pergunta, então, para fazer, Catarina? Deixa eu pensar. Dá pausa aí no vídeo. Ai do céu. Muita pergunta passou na minha cabeça. Com certeza, na minha também, filha. Eu fiquei o vídeo inteiro quietinho esperando esse momento também, para estar cheio de perguntas e dúvidas. Bom, vamos fazer assim. Então, se vocês concordarem, né? Tá bom? Como são muitas perguntas nessa cabecinha, e como são muitas perguntas nessa cabecinha, eu tenho certeza que são muitas perguntas na cabeça dos filhos, né? Vamos fazer então vamos fazer um vídeo só para responder as perguntas da Catarina e Joãozinho nesse sentido? Acho melhor. Melhor, Sim, né? Então tá bom. Então, vamos encerrar esse trabalho com a graça e a bênção de Deus e de todos os nossos orixás. Salve todos os orixás! Saravá, abraço para todo Beijo, mundo. pessoal. Esperem. Tchau. Até lá, filho!